Vamos lá? Muito bem. Então, nós acabamos de ver que a rede de TV lá, a Fox, estava tentando sacanear o governo americano, né? Ninguém pensaria nisso, né? Bom, mas será que é só lá? Essa é a versão local. Isso é a notícia do Globo, certo? Fraudes no Bolsa Família geram um prejuízo de 1,3 bilhão, certo? Aí você vai ler na matéria em 2 anos, tá certo? Porque a primeira questão, você faz uma manchete disso, isso é besterol de um tipo antiquado ainda, né? Tá certo? Mas gera 1,3 bilhão, mas em quanto tempo? Bom, em 2 anos. Muito bem. Não precisa ver nada. O que, obviamente, gera as fraudes bilionárias do Bolsa Família. Isso aí isso, obviamente, não é um veículo de boa reputação, sei lá, um site qualquer, mas essa foto circulou direto. 500 mil de servidores públicos estão ganhando, não sei o quê, etc e tal, papapá. Enfim, um escambau grande de coisas. E a pergunta é se esse 1,3 bi é muito ou é pouco, certo? Então, o que vocês acham? Muito ou pouco? Mas vamos pensar assim, vamos tentar estimar mais ou menos qual porcentagem do total é isso aí, tá certo? Bom, aí a gente precisa saber, o Bolsa Família ele não paga por pessoa, quer dizer, ele paga por pessoa, mas ele usa como referência a família, tá certo? Quantas famílias tem que recebem isso? Muito bem. Quantas famílias você acha que tem no Brasil? Então, qual a população brasileira, mais ou menos? 210 milhões, certo? Dá para tentar usar o dado recente de base? É que não são necessariamente desempregados, porque os desempregados podem ter seguro-desemprego e renda de outra pessoa na família que não qualifica a pessoa para Bolsa Família. Você qualificar Bolsa Família, a renda familiar mensal tem que ser abaixo de mais ou menos R$400. Quer dizer, é realmente pobre. R$400, cara, por mês, uma família. É isso, certo? Se você ganha acima de 400, você está fora, certo? Então, bom. Mas a gente pode estimar o número de famílias no Brasil, certo? Basicamente pensando como? Qual que é o tamanho típico de uma família, certo? E um dado que existe, que parece razoável, é que é 3, certo? Isso tem a ver com mudanças demográficas. Antigamente as famílias tendiam a ser maiores, certo? Hoje você tem muita família sem crianças, tem muita família com apenas um filho, então um bom número é 3. 210 milhões dividido por 3 dá mais ou menos 70 milhões de famílias, certo? Agora, desses 70 milhões de famílias, como é que a gente pode tentar calcular o número de famílias que recebem Bolsa Família? Algum chute bom aí? Oi? Exato. Tem que ser baseado na distribuição de renda, certo? Um dado que existe, que flutua por aí, é que a metade da população mais pobre do Brasil, 50% mais pobre, a renda típica familiar é ao redor de R$500, R$600. Certo? Metade do Brasil, metade das famílias brasileiras vivem a menos de R$600 por mês. Muito bem, então, a metade seria 600, mas o limiar para você participar do Bolsa Família, para a família participar do Bolsa Família, acho que é R$385, uma coisa assim. Então, não é metade das famílias que se qualificam, certo? Mas é um pouco menos da metade. Então, vamos chutar uns 40%? Parece bom? Certo? Então, você tem 70 milhões, 40%, 28 milhões.
supostamente qualificáveis. Vocês acham que tem 28 milhões de famílias no programa ou não? Mais chutes? Não. Então, porque o negócio é o seguinte, né? A gente meio que estimou que as famílias que se qualificariam no Brasil, certo? Seriam da ordem de 28 milhões, certo? Mas não quer dizer que toda família que pode ter, em princípio, receber Bolsa Família, vai receber Bolsa Família. Primeiro, porque pode não pedir, porque às vezes essa família então tem renda, mas vive de favor e vive, sei lá, vive de outra família. Então, certo? Esses dados demográficos, certo? Quando você fala, uma família vive com R$600 por mês, certo? Isso é o valor dos salários dele, mas muitas vezes essa família tem outros recursos, certo? Que vêm de uma família maior, certo? Então, depois tem pessoas que não se qualificam, pessoas que são tiradas do programa, porque você tem obrigações no programa, que é botar criança na escola, vacinar, ir no médico, fazer pré-natal, etc. Tem pessoas que não vão poder, famílias que vão ser tiradas, certo? Então, bom, o dado que aí eu estou usando uma informação que a gente não poderia chutar assim, que mais ou menos metade dos que se qualificam, das famílias que se qualificam, recebem. Então, é mais ou menos 14 milhões, certo? E esse é o número de famílias mesmo. Aí você vai falar, será que você calculou direito? Aí você vai lá no site do Bolsa Família, é mais ou menos 14 milhões de pessoas, de famílias que recebem Bolsa Família. Agora, quanto é que vocês acham que uma família vai receber por, sei lá, por mês, certo? Bom, certamente não deve ser mais do que, se a pessoa não pode entrar no programa ganhando 385, mais 385, provavelmente não vai ser mais 385, certo? Bom, mas também não deve ser no topo. Uma boa forma de pensar é assim, vamos dizer que seja uns R$10 por dia, beleza? R$10, mais ou menos, certo? Bom, dá uns 300, enfim, dá R$3.650 por ano. A gente quer fazer as coisas por ano. É um chute, tá certo? Assim, eu sei que está um pouco acima, na realidade, ele recebe menos até, certo? Mas é um chute razoável, que a gente poderia falar, dá uns R$10 por dia. Porque a gente está falando população de extrema pobreza no Brasil, certo? Gente muito pobre, tá? Bom, então eu tenho 3.600, os cálculos todos são aproximados, então eu não vou agora a 3.750, exato, R$3.600 vezes 14 milhões de pessoas, certo? A gente vai e faz essa conta, está tudo aqui, certo? E faz isso e multiplica por 2, porque a gente tem o dado de 2 anos, e aí a gente vê o quanto aquilo lá é importante, né? A resposta dessas contas estão aqui, né? Então, dá mais ou menos 50 milhões, isso aí, 50 milhões por ano, bilhões por ano, desculpe. 50 bi, certo? Como é em 2 anos, em 2 anos gasta mais ou menos 100, e a fraude 1,3 representa algo como 1,3% do valor do programa, certo? De novo, é mais ou menos próximo da fraude americana, esse valor, certo? Que aquilo lá é um programa mais próximo do que tem no Bolsa Família lá nos Estados Unidos, certo? Então, bom, é uma dinheirama, muita grana, óbvio, seria melhor não ter a fraude, certo? Ninguém está defendendo que tenha fraude, mas é um valor pequeno dentro do programa, certo? Esse valor não é exato, a gente fez aqui uma estimativa, tá certo? O programa não chega a 50 milhões, tá certo? É menos, mas de qualquer forma, se você olhar lá os dados reais, não fazendo estimativa, mas olhando os dados reais lá nos sites do governo e tudo mais, vai dar uns 2% de fraude, tá? O
que, obviamente, ninguém defende, mas opera dentro do padrão de perdas usuais da indústria e do comércio em geral, tá certo? Então, opera dentro da normalidade, certo? Claro que todo dinheiro é sempre bem-vindo, né? Mas, enfim. Então, a ideia de que você se passa, de que não, esse é um programa que só tem gente que está lá, que não deveria estar, que nem aquela foto à direita que eu tinha mostrado, tá certo? E não é verdade, as fraudes existem, devem ser combatidas, mas também você tem que pensar quanto dinheiro você quer gastar para combater fraudes, porque as fraudes mais simples você combate facilmente, certo? Com medidas simples, certo? Mas sempre tem umas coisas que são difíceis de encontrar. Isso quer dizer que você vai ter dinheiro e recursos, pessoas, equipamentos para achar esses negócios, que é coisa que você vai gastar, certo? Vale a pena tentar reduzir isso, por exemplo, a 0,1%? Muito provavelmente não, porque para você chegar nisso, você precisa ir catar um último cara, aquele lá, pum, tá certo? Isso custa muito dinheiro. Provavelmente, alguma atitude que pegue assim, uma parte dessas fraudes, tá certo? Já reduza isso aí bem, tá certo? E aí você fica com abaixo de 1% e é razoável, tá certo? Que aí você diga que tá ok, abaixo de 1%, se o investimento necessário para zerar a fraude for tão grande que você vai gastar mais dinheiro combatendo a fraude do que o dinheiro que você perde com a fraude, certo? Muito bem. Ótimo. Então, essas foram as estimativas de Fermi, mas vamos para o nosso próximo tópico. Nosso próximo tópico é um eletrizante tópico de estatística. E aqui eu vou dar alguns exemplos do uso do bom e do mau uso da estatística, certo? Mas nós vamos começar tirando cara e coroa. Cada um pega uma moeda, por favor, e vai passando. Eu deveria fazer assim, para passar em vários lugares. Vai passando. Cada um pega uma moeda. Vai para esse lado aqui. Cada um pega uma moeda. Esse lado aqui também. Uma moeda, são todas moedas de 10 centavos. E cada um, ou se vocês quiserem se juntar em duplas, como quiser, tá certo? Mas cada um vai jogar 10 vezes cara coroa, certo? Cara é onde tem a cara mesmo, a coroa é onde tem um númerozinho, certo? Cara coroa. E vocês vão dizer quantas vezes sai o cara, certo? Porque, obviamente, se você jogar, todo mundo joga 10, o coroa é o complementar, certo? Então, cada um de vocês joga 10 vezes a moeda e vê quantas vezes deu cara, certo? Então, vamos aí. Tem uns 2, 3 minutinhos para fazerem isso, certo? Esse aí é de profissional, certo? Certo? Dez vezes cada um, e quantas vezes deu cara?
Todo mundo terminou? Tem alguém jogando ainda? Ainda tem um pouquinho? Tá, um minutinho. Ok, acho que todo mundo agora já terminou? Depois vocês deixam aqui, porque não é pelo dinheiro, mas se eu dou essa aula de novo, vocês não sabem o esforço que é arranjar tanta moeda em 10 centavos, cara. Certo? Você fica meses coletando todo o troquinho que você recebe, certo? Ainda mais que todo mundo usa cartão agora, não tem moeda. Então, vocês depois não precisam vir agora, mas depois vocês voltam aqui e deixam as moedas aqui, certo? Bom, muito bem, acho que deu. Então, vamos fazer uma pequena estatística básica aqui. Se eu fizesse uma coisa mais rigorosa, eu teria pedido para vocês colocarem no papel, e aí eu faria as contas exatas, mas, bom, isso toma tempo, a gente não tem tanto tempo assim, então eu vou fazer por pergunta, certo? Quem é que não tirou nenhum cara? 0 caras. 0. Ninguém. Quem tirou só uma cara? Uma pessoa. Tá certo? Tá, então, vamos botar aqui um. Devia botar até menor aqui, tá certo? Quem tirou 2 vezes, cara? 1. Quem tirou 3 vezes, cara? Já temos 1, 2, 3, 4, 5 lá atrás? Tem alguém aí atrás que levantou? Não. 1, 2, 3, 4. Não. Levanta de novo que eu perdi aqui. Peraí, tem mais gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não perdi ninguém, né? 6. Estou fazendo mais ou menos o gráfico, certo? Entrou 4 vezes, cara. Agora vai dar um trabalho, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. Aqui, eu acabei de falar dos gráficos, certo? Não vou fazer isso em escala, porque vai ficar ruim, certo? Mas, assim, imagina que é 21, certo? Quem tirou 5 vezes? Também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Mais ou menos igual aqui. Quem tirou 6 vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Quem tirou 7 vezes? Opa, quanta gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quem tirou 8 vezes? 1, 2. Quem tirou 9 vezes? As instruções não estavam claras, né? Certo? E quem tirou tudo, cara? Muito bem.
nós fizemos aqui um histograma do resultado de jogar moedas. Esse aqui é o que a gente esperava que tivesse dado, certo? Porque, assim, você pode falar, essas moedas são viciadas ou não? Em geral, essas moedas não são viciadas, tá certo? Então, tem metade da probabilidade de cair cara, metade coroa, tá certo? Mas a primeira lição que a gente tem é, mesmo a moeda não sendo viciada, mesmo sem fazer nenhuma fraude, vamos dizer assim, no seu jogo, vocês viram que é possível tirar, inclusive, todas as vezes cara, tá certo? E a moeda não está errada, certo? Agora, nós jogamos 10 vezes cada um, certo? A probabilidade de você tirar, por exemplo, 10 vezes cara, depois 11, 12, 13, vai ficando cada vez menor, tá certo? Então, se eu tivesse continuado aqui jogando mais vezes, tá certo? Muito provavelmente existe um momento que ninguém tira aquilo, certo? Porque a probabilidade daquilo acontecer é muito baixa, tá certo? Então, mas a probabilidade não é zero de você obter um resultado que não seja meio a meio. Tanto que aqui a gente obteve bastante resultados até nesse aqui, no 4, obteve mais desse, tá certo? Mas isso, da onde, o que faria? Aí você fala assim, não, mas então, e esse gráfico aqui, que é o que a gente esperava? Esse é um gráfico se você jogar muitas e muitas e muitas vezes, tá certo? Isso aí daria a porcentagem do que você espera, certo? Então, segunda lição, quanto maior é a minha amostra, maior precisão eu tenho na minha estatística, certo? Muito bem. Esses fatos normalmente não são levados em conta quando você olha as mídias, olha as pessoas e elas se referem a coisas estatísticas. Ou então, as pessoas são engabeladas por erros estatísticos. Caso curioso, podemos dizer assim. O caso curioso é assim. Você quer saber se chocolate engorda? Chocolate ao leite, certo? Não diet. Certo? Chocolate engorda, certo? Muito bem. Aí você vai e faz uma experiência, certo? E como é que você faria a experiência? Você é médico e você pega um certo número de pessoas e dá para essas pessoas chocolate, certo? E vê o que acontece com elas, certo? E digamos que você pegou 20 pessoas, certo? Bom, se chocolate engorda ou não, pode não ser uma questão estatística, no sentido de que não é uma coisa do acaso, existem mecanismos, e a gente sabe que o chocolate engorda, certo? Agora, quando você faz uma experiência dessas, você tem várias coisas que podem introduzir a necessidade de tomar cuidado com os seus resultados. Então, você pega 20 pessoas, certo? Agora, essas pessoas, elas não estão sob controle como se fosse num laboratório, certo? Um laboratório de física, você tem controle sobre tudo que acontece lá, certo? Mas as pessoas vão, e vamos dizer que, primeiro, elas poderiam não aderir exatamente, não fazer o que o médico faz, mas vamos dizer que não façam. Mas você não sabe, você não tem uma ideia clara do que é o resto das pessoas, o resto da vida dessas pessoas. Então, a pessoa pode ganhar chocolate, mas você pegou um cara que, sei lá, o cara malha 5 horas por dia na academia e não engorda com chocolate, entende? Ele gasta disso. Você pode pegar uma pessoa que está doente e que está emagrecendo, porque a pessoa está mal. Então, você não sabe. Então, tudo isso não sabe, vira um fator que introduz o acaso nessa sua experiência, nessa sua observação. Da mesma forma como aqui, tá certo? Aqui, o jogar das moedas, tá certo?
né? Obedece à lei de Newton, certo? A moedinha, certo? Né? Então, em princípio, é determinístico, mas o jeito que você joga, você não tem controle, então é basicamente como se fosse ao acaso, certo? É assim que aparece o acaso. Tá? E no caso de uma experiência, por exemplo, do tipo médica, também é isso. Então, é possível fazer uma experiência com 20 pessoas, tá certo? E descobrir que 15 pessoas emagreceram, certo? É a mesma coisa que eu chegasse aqui e falasse assim, não, agora, bom, isso é uma coisa, é possível acontecer isso, não é certo? 2, se eu fosse querer fazer sacanagem, dizer que essas moedas não prestam, tá certo? O que eu poderia fazer? Eu vou lá e pego esse resultado aqui e não considero o resto. Então eu falo assim, eu vou lá, eu sou jornalista, falo assim, quantas vezes você tirou cara? Eu lá pergunto para ela, aí ela fala, todas as vezes. Escândalo, as moedas são todas viciadas, não sei o quê. Claro, porque isso é um mau uso da estatística. Existe uma probabilidade dessas coisas acontecerem, mesmo que não esteja viciado. Né? Estar ou não viciado não está ligado ao fato de que eu vou obter sempre 5 vezes cara, 5 vezes coroa. Se eu jogasse um número infinito de vezes, aí isso ia me dar muito mais, uma distribuição muito mais próxima daquela que ainda tem probabilidade, não só de 50%. Sabe? Então, é normal que isso aconteça, certo? Então, tem que tomar cuidado com o que a gente recebe como informação. Na área de saúde, muito comum você olhar na mídia e ver notícias assim, um grupo da Universidade de Caixa Prego do Sul, num país X, Y achou um negócio que, sei lá, comer ovo cura miopia. Pronto. Então, primeiro, você entende aquelas coisas, certo? Primeiro, correlação não implica causa, certo? Lembrem disso. Então, já tem esse tipo de problema, tá certo? Tá? Esses caras, necessariamente, forjaram na experiência? Não, eles podem ter feito uma experiência, certo? E ter dado esses resultados. Mas, eles teriam que aplicar métodos estatísticos apropriados para conseguir mostrar, certo? Que existe um vínculo e que o resultado estatístico é significativo. Como é que a gente faria para saber se é significativo um resultado, tá certo? Então, você pensa no caso do chocolate se engorda ou não. O cara foi lá e fez com 20 pessoas, deu chocolate para as 20 pessoas. Como é que ele pode fazer para saber se o resultado dele não se deve ao puro acaso ou se ele está vendo um efeito real? Uma das coisas é aumentar a amostra, é bom, e mais o quê? Grupo controle, pega o mesmo número de pessoas, tá certo? E não dá chocolate, tá certo? Isso chama grupo controle. E você tem que tomar muito cuidado. O grupo controle assim, tem que ser, assim, em estatística, você diz que você tem que amostrar uma dada população, tá certo? E aí você vai pegar, sei lá, metade grupo controle, metade participantes da experiência, tá certo? Agora, você não pode falar assim, eu vou pegar meu grupo controle e só os caras, sei lá, aí da Barra Funda, entendeu? Por quê? Porque os participantes em geral, vamos dizer que eu fizesse isso aqui, tem participantes de toda a cidade de São Paulo. Meu grupo de controle tem que ter participantes de toda a cidade de São Paulo, tem que ter as mesmas faixas etárias envolvidas. Não, eu peguei um grupo de controle só de jovens de 15 anos. E eu fiz a experiência com pessoas até 50. Está errado? Certo? Está completamente errado. Então, é necessário que o grupo controle seja amostrado na mesma população que o grupo que você está fazendo a experiência, certo? Então, isso tem de monte. Em pesquisa médica, tem um monte de gente que você precisa de um grupo controle e vai lá e fala com os amigos. Você não pode ir lá participar para mim? É um saco esse grupo controle, certo?
né? O cara está tentando fazer uma experiência, sei lá, se um remédio funciona ou não, tá certo? E, se um remédio funciona ou não, aí precisa um monte de gente que não toma o remédio ir lá fazer o mesmo exame que as pessoas que tomam o remédio. É um saco, certo? Diga, você... Exato. E tem que ser o mesmo critério que você usa para selecionar as pessoas que vão participar da experiência. Então, você dá chocolate para as pessoas, como é que você pegou essas pessoas, tá certo? Né? Obviamente, você não pode pegar um cara que está na fila do caixa comendo chocolate, certo? Não é uma boa. Então, você tem que ter isso se chama desenho amostral, tá certo? Em estatística, você tem que tá, eu vou pegar pessoas a partir de um certo grupo, eu defino esse grupo. E eu pego meu grupo controle do mesmo grupo. Tá certo? Então, é isso que é o negócio. Certo? Tem muita coisa errada que se publica e que se fala na mídia direto. A coisa não, por exemplo, tem experiências que não tem grupo controle. Diga. O hábito alimentar também vai influenciar, né? Não só o chocolate. Exato. Então, mas isso é uma coisa que ninguém tem controle, certo? Porque você vai, tudo bem, você pode fazer uma seleção e aplicar um formulário para ver se a pessoa, sei lá, cumpre certos requisitos. Você tem que botar o formulário tanto para o grupo controle quanto para o seu grupo que vai receber o chocolate, tá certo? Para os dois, mesmo formulário. Se a pessoa faz academia todo dia, eu não vou pôr porque isso aí interfere. Tudo bem. Você tem que usar o mesmo critério, tá certo? Só que sempre tem coisas que podem introduzir o acaso, tá certo? É como eu disse, a pessoa não sabe que está com câncer e está emagrecendo, entende? Então, a pessoa pode comer o chocolate que for, mas isso é um negócio que você não sabe. Então, isso é típico do que as pessoas chamam de sistemas complexos, tá certo? Tem um monte de coisas que você não sabe, certo? E que podem estar acontecendo e que você não tem como levar em conta no seu universo de pesquisa. Né? Saiu esses dias mais um desses artigos que fala que vacina causa autismo, certo? E é incrível, sabe? Assim, assim, claro, isso é só publicado em revista muito ruim, porque ninguém aceita isso. Por quê? Aí você fala assim, não, mas você não deveria estar aberto à possibilidade? Sim, você deveria estar aberto à possibilidade de que você encontrou um efeito, tá certo? Bom, mas a estatística do cara é assim, o cara acha que alumínio causa autismo e você encontra alumínio no cérebro das pessoas que têm autismo. É um químico que tinha certa reputação, certo? Porque trabalhava com toxicidade de alumínio, que depois ele entrou nessa viagem, entende? Aí, ele chegou e pegou 4 homens e 4 cérebros, né, pessoas que tinham morrido, certo? Num banco de dados qualquer, e que tinham autismo, e viu que eles tinham alumínio no cérebro. Ora, isso por si não é argumento para nada. Mas nada mesmo. Não tem grupo controle desse negócio. Você não sabe qual que é a proporção de alumínio no cérebro das pessoas, ou no nosso corpo em geral, das pessoas normais, comuns, tá certo? Então, sem grupo controle, tá certo? Não vai. E depois me pega 4. Certo? 4 é muito pouco, tá certo? Se tivéssemos feito a estatística com 4 jogadores 10 vezes, ou vocês jogam só 4 vezes, ia dar muito pior, tá certo? Quanto mais você joga, mais você vai para aquilo, tá certo? Que a matemática nos diz, tá certo? Então, boa parte das coisas que a gente vê passar na nossa frente contém esse tipo de coisa. Não tem controle e não tem grupo controle, você não tem a possibilidade de saber a significância estatística do seu achado, tá certo? Então, você achou uma certa coisa, uma certa porcentagem de casos positivos. Aí você tem que olhar se numa população, sei lá, geral, quantos casos positivos você espera achar, tá certo? Então,
Enfim, então tem um monte de métodos que fazem isso, e isso é a ciência da estatística, tá certo? Como fazer estatística, como fazer amostragem, como fazer obter resultados que tenham significância estatística real, tá certo? Então, aqui está um exemplo, por exemplo. Né? As moedas não são viciadas, não quer dizer que vai sair sempre 5 vezes cara, 5 vezes coroa, certo? Você vai ter uma distribuição, né? Isso chama-se uma distribuição de probabilidade, certo? De obter esses outros resultados também. Tá? Muito bem. Então, ótimo. Então, vamos, nessa última meia hora, 40 minutos, vamos nos deliciar com tentar saber se certas afirmações são certas ou erradas, e se usando um pouco de estatística, um pouco de pensamento do tipo estatística, tá certo? Muito bem. Eu já escrevi a resposta, idiota. Os carros na pista ao lado vão mais rápido. Por que isso é verdade? Vamos ver. Vocês têm alguma... Ao lado a via rápida. Né? Isso, a via, certo? Você tem duas faixas, posto faixa ao lado, certo? Certo? Na faixa ao lado. Os carros na faixa ao lado estão sempre indo mais rápido. Minha afirmação é que isso, é possível dizer que isso é verdade. Ideias? Porque você só para reparar na pista do lado, você está parado ou devagar. Aí a outra pista está rápida. Porque você está na pista rápida, você nem vai olhar para a pista do lado. Pode ser que você... mas seria um efeito psicológico, né? De quem olha é a pessoa que está mais devagar. Aqui, então, tem 4 pessoas aqui. Você... Talvez o fato talvez pelos carros estarem mais espaçados entre si, dá a impressão que eles estão correndo mais? Pode ser, mas a minha afirmação é que eles estão correndo mais. Dá a impressão de que você sempre pode um pouquinho mais porque tem espaço. Então, quando você tem muitos carros, você acredita que se você for um pouquinho mais, você vai bater no outro. Então, você tem que ir uma Exato. Tem a ver com isso mesmo. Você. Você só vai fazer a sua amostra, coletar esses dados quando você estiver parado. Então você só vai perceber, você só vai coletar dados dos carros que estão mais rápidos. Quase isso. Então vamos pensar assim, como é que eu faria uma experiência para saber se a resposta das pessoas, você pergunta para a pessoa, o carro na pista ao lado anda mais rápido? Porque parece Lady Murphy, certo? Sempre o carro mais rápido. Né? Aí você vai fazer o seguinte, você pega e você vai amostrar a população de motoristas, tá certo? Digamos que você não é capaz de pegar toda a população, mas você sorteia motoristas para os quais você vai perguntar, tá certo? Numa dada estrada, certo? Muito bem. A distância de carros tem a ver com a velocidade, certo? A gente percebe isso no dia a dia do trânsito. Você está parado, você está pertinho do outro, você está a 100 por hora, você, sei lá, tem uns 10 metros para lá, 5 metros para lá. Né? Então, tem a ver com isso, certo? Ou seja, se eu pego aqui e desenho 2 pistas, 2 faixas, tá certo? Aqui está indo devagar. E aqui está indo rápido. Certo? Muito bem. Aí eu sorteio agora, tá certo? Um certo número de carros, né? E pergunto, mas está mais rápido ou está mais devagar do lado? Tá certo? Ora, tem mais carro aqui, certo? Do que aqui. Mas se eu sortear sem nenhum bias, sem nenhum viés, eu vou sortear mais pessoas que estão nessa pista lenta, tá certo? Então, a resposta vai ser sim, tem mais gente na faixa ao lado, é mais rápida que eu. É uma verdade do ponto de vista estatístico, tá certo? Todo mundo pegou isso, tá certo? Você vai perguntar para as pessoas, mas aqui tem muito mais gente nessa pista do que nessa, certo? Porque os carros rápidos andam mais espaçados que os carros
lentos. Então, se eu tenho 100 aqui e 50 aqui, e pego o universo de 10% disso, eu vou ter 10 e 5. E essa resposta vai dar 5 vezes dizendo que não e 10 vezes dizendo que sim. Certo? Então, não é verdade para cada caso individual que a faixa ao lado é mais rápida. Certo? Mas é uma afirmação que faz sentido estatístico dizer que a faixa para uma pessoa sorteada aleatoriamente do conjunto de motoristas numa certa situação aqui, sei lá, uma avenida, sorteando aleatoriamente uma pessoa, é mais provável que você sorteie uma pessoa cuja resposta vai ser a faixa ao lado anda mais rápido, certo? Então, é uma coisa contraintuitiva, né? Porque você fala assim, não tem nada diferente entre as duas faixas, certo? É claro que deve ter alguma coisa lá na frente que está fazendo uma faixa ser mais rápida ou lenta, sei lá, um acidente, qualquer coisa assim, certo? Mas é uma verdade, do ponto de vista estatístico, dizer que sim, as pessoas da faixa ao lado andam mais rápido, certo? Sempre com esse cuidado. É uma verdade vista como uma afirmação a respeito da estatística das respostas das pessoas, certo? E não quer dizer que cada pessoa individualmente vai estar mais devagar que a faixa do lado. Vai depender do diferencial, se não for estatisticamente, né? Oi? Vai depender do diferencial, não é? Não, porque... Tipo, se não for estatisticamente perguntar para a pessoa do lado de cá, vai falar que eles estão mais devagar. Depende de quem pergunta, no caso. Não, quem está perguntando é uma pessoa de fora, tá certo? Que escolhe para um ou para outro. Depende, se perguntar do outro lado, vai falar que não. Então, exato. Esses caras aqui vão dizer que não, tá certo? E esses vão dizer que sim, certo? Beleza? Então, mas aqui mesmo nessa foto tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui só tem 3, tá certo? Então tem 9, né? Tá certo? Então você tem 3 em 9 dizendo que é mais rápido, é mais devagar, e 6 dizendo que é mais rápida a faixa do lado, tá certo? Então, a estatística se refere à estatística das respostas que as pessoas vão dar. Então, se eu fosse colocar um ponto de vista, por exemplo, mais científico, então poderia ter outro resultado estatístico. Oi? Não entendi. Já que a estatística está sendo formada a partir da opinião de pessoas, então se você usasse outra base, como por exemplo, análise de velocidade mesmo, os dispositivos poderia dar outra estatística. Exato. Tem uma questão, e essa é uma questão... aqui, né, não existe muita razão para a pessoa mentir, né, mas ela poderia ter impressões, tá certo? Então, mesmo que cada um responda corretamente em relação ao que a gente pode, sei lá, você filmou o negócio e verificou o que estava acontecendo. Mesmo assim, você pode ter falha na resposta do questionário por motivos dos mais diversos. A pessoa não presta atenção. Então, você tem ainda, além de você ter esse resultado, mas ele é contingente, ele depende de que esse questionário tenha realmente abordado, obtido as respostas corretas. Diga. Uhum. Então, se falar, por exemplo, analisar uma pista entre N pistas, a chance da minha pista ser a mais rápida é 1 sobre N. A chance de qualquer outra pista ser mais rápida é N menos 1 sobre N. Então, você pode pensar assim. Exato, tudo bem. Verdade. Isso faz mais sentido quando você tem N pistas, tá certo? Porque aí seria uma outra pergunta, porque aqui a pergunta é para a pessoa, é uma enquete, a pessoa, a pista do lado estava mais rápida ou mais devagar? É essa a pergunta. A outra pergunta é qual das pistas dessa rodovia é mais rápida? Tá certo? Essa é uma outra pergunta. Né? Então, mas
essa pergunta que ele levantou é uma pergunta importante, é uma coisa que eu nem tinha pensado em falar, mas vou comentar. Pesquisas baseadas em formulários tem que se tomar muito cuidado. Por quê? Porque em formulários, em perguntas para as pessoas, tem uma série de coisas. Primeiro, a pessoa pode ter vergonha de responder alguma coisa na frente de outro. Então, enquete de opinião, tudo que envolve opinião, certo? É extremamente complicado, certo? Quando você vai tentar fazer levantamentos, por exemplo, eleitorais, certo? As pessoas que vão fazer a enquete têm que ser neutras, entende? Tem que ter uma cara neutra, certo? Uma cara que não se distinga daquela população naquele local, porque senão as pessoas, sei lá, tendem a não responder, ou tendem a responder aquilo que ele acha que agrada o cara que está fazendo a enquete, tá certo? E tem outras, mesmo que não tenha pessoa envolvida, né? Assim, os mais curiosos, assim, são aqueles, isso é um caso típico, assim, de enquete sobre hábitos sexuais. Você pergunta na média, assim, quantas vezes a pessoa transa por semana? Cara, se aquilo fosse verdade, assim, tá todo mundo transando o tempo todo, entende? Porque as respostas são 3, 4 vezes na média, entendeu? Assim, a população inteira, tal. É óbvio que as pessoas, no fundo, talvez o que elas gostariam que acontecesse, mas não o que acontece, certo? Então, mas por quê? Porque não responde o formulário, tá certo? Da forma correta. A própria formulação do formulário não pode induzir certas coisas. E você tem que tomar sempre esse cuidado de, por exemplo, se você quer fazer uma enquete, e você quer fazer a enquete só por adesão à enquete, ou seja, estou fazendo uma enquete, quem quiser se apresente para participar. Isso estatisticamente está errado, tá certo? Porque você não está mostrando a população. Você vai fazer uma enquete sobre, sei lá, um certo tema, em geral, uma pessoa, ao acaso, não está interessada naquele tema. E só as pessoas que estão interessadas naquele tema, tá certo? Vão participar, tá certo? Então, você faz uma enquete, por exemplo, organismos geneticamente modificados são ruins para a saúde, tá certo? Você vai ter um monte de gente que já se interessa por esse tema, tá certo? Que vai se apresentar. Mas você não está mostrando a população. Tá certo? A população em si não está sendo mostrada. Então, enquete por chamada, tá certo? É um erro estatístico, inclusive, porque não tem grupo controle em geral, tá certo? Então, a existência de grupo controle, a formulação de perguntas com viés, tudo isso são coisas que acontecem quase que cotidianamente quando você vê gente falando, não, tal coisa, quando você começa a escarafunchar um pouco, assim, fala, tá, mas como é que foi obtido esse resultado? Tá? Se é uma boa mensagem para sair dessa aula, assim, você vê as coisas e fala assim, não, cara, mas, tá, você está falando que é assim, mas como é que você soube que, qual que foi a pesquisa que você fez? Não, 50% das pessoas fazem não sei o que, tá, como é que foi feito? Porque vai se revelar que muitas vezes não está se fazendo nem o desenho amostral, a forma como se deve fazer o experimento, a pesquisa, não está bem feito, pode não ter controle, pode ter desconsideração das questões estatísticas, quando não pura sacanagem, que é pegar um resultado de um monte e dizer, tá aqui, certo? Essas moedas estão todas viciadas porque deu 10 vezes a mesma coisa, certo? Isso é o que os americanos chamam de, em inglês, cherry picking. Você vai lá e pega aquele resultado que lhe interessa, né? Cherry picking, você vai lá e pega a cerejinha só do bolo, certo? Bom, muito bem. Mais desafios estatísticos. Qual é o tamanho médio de uma turma na escola? Muito bem. Essa é uma escola de país rico. Muito bem. Isso aqui nos vai dar um exemplo sobre a questão de fazer
corretamente essas enquetes. Muito bem. Qual o tamanho médio de uma classe? Essas são as classes, esse é o número de alunos que tem nessas classes, que é obviamente fictício. Certo? Qual que é o tamanho médio? Como é que eu tiro a média disso? Eu somo tudo e divido por 5, tá certo? Então, dá 50, 90, 120, 150 dividido por 5, o tamanho médio é o 30, como a gente esperava, certo? O tamanho médio é 30. A média de todos os tamanhos é 30, certo? Muito bem. Agora, isso é porque eu tenho um conhecimento de quantas pessoas tem em cada sala, certo? Por quê? Porque eu sou, sei lá, diretor da escola, tem tantos aqui, tantos aqui, tantos aqui, tantos aqui. Certo? Muito bem. Então, o tamanho médio de uma classe é 30. Muito bem. Agora, eu desconfio do diretor da escola. Uma boa, certo? Desconfiar do diretor da escola é bom. Ele fala assim, não, eu vou fazer uma enquete, certo? Vou fazer uma enquete e perguntar para as pessoas quantas pessoas tem na sala deles, certo? Posso fazer isso. Chega lá, quantos tem na sua? Certo? E o que eu vou obter com isso? Eu vou ter que resultado? Ninguém, porque todos os jovens, a gente sabe que ninguém mente nem zoa a enquete, certo? Então, ninguém, nunca pensaria em fazer isso, certo? Que resultado eu obtenho? Eu vou pegar, vou ter 50 pessoas dizendo, eu tenho 50 pessoas, vão dizer que tem 50. Como é que eu calculo? Eu vou lá, vejo o número de pessoas que falou 50, certo? Multiplico pelo número de pessoas, depois pego o número de pessoas que falou 40 e multiplico pelo número de pessoas, e no fim eu divido pelo número de pessoas, certo? Então, 50 pessoas responderam 50, mais 40 pessoas responderam 40, mais 30 pessoas responderam 30, mais 20 pessoas responderam 20, mais 10 pessoas responderam 10. Tá? Isso dá 2.500, mais 1.600, mais 900, mais 400, mais 100. Certo? Que me dá, aqui dá 1.000, mais 2.000, dá 3.000, dá 5.500, certo? Dividido por o número total de estudantes, tá certo? Que é 150, né? É isso mesmo que eu tinha falado? 90 mais 17, foi 150, certo? E isso aí dá, aqui o resultado, 36,606. O que eu fiz para os dois resultados não darem a mesma coisa? Por que não deu a mesma coisa? O cara desconfiado, fui lá e obtive que não, o tamanho médio dessa classe aqui é muito maior do que o diretor está dizendo. Você poderia, exato. Isso quer dizer que você amostraria cada sala com o mesmo número de pessoas. Aqui o que aconteceu? A sala de 50 pessoas tem muito mais peso, porque tem 50 pessoas, tá certo? Então, uma forma de fazer seria fazer uma amostragem em que você pega, por exemplo, 10 pessoas de cada sala. Aí, cada sala teria o mesmo peso, tá certo? Mas aqui não, as salas maiores têm mais peso, tá certo? Então, bom, de novo, ninguém está mentindo, certo? Ninguém está mentindo. Dá esse resultado. E você pode ver que direto esse tipo de erro existe por tudo que é lado, tá certo? Você tem uma amostragem que levou em conta uma subparcela da população maior, uma dada parcela. Aqui eu peguei esses 50 caras que representam 1/3 da população, tá certo?
e eles têm um peso maior do que os outros, tá certo? Então, isso é um erro também, um erro de fazer amostragem incorreta de populações, certo? Você deu peso maior para salas de 50 pessoas. No caso, isso é um exemplo simples, tá certo? Mas, enfim, você pode ver essa mesma estrutura de exemplo, estrutura de raciocínio, muitas vezes por aí, certo? E aqui vamos chegando nos últimos casos. Um estudo chinês fez o seguinte: eles dizem que eles criaram um programa de computador baseado em inteligência artificial, que é capaz de olhar para uma foto e dizer se a pessoa é criminosa ou não. Muito perigoso, certo? Muito perigoso. Com índice de acerto não é 100%, mas é 85%. Muito bem. Primeiro, que tipo de programa se usa para esse tipo de coisa que você poderia fazer? Isso é uma área que não é bem estatística, mas que é derivada da estatística, e usa muita estatística, que é a área de inteligência artificial, em particular a área de aprendizado por máquina. Então, como é um típico processo de aprendizado por máquina? Você quer, por exemplo, ensinar uma máquina a olhar uma foto e dizer, isso é uma banana. Certo? O que você faz? Você pega e entra, 5.000 fotos de bananas, tá certo? Mas, não é que a máquina vai armazenar aquilo e só vai reconhecer uma daquelas 5.000. Ela tem que reconhecer uma banana agora diferente das 5.000. A maior, menor, tem mancha, não tem mancha. Tá certo? Então, isso são programas que usam de estatística para fazer com que você tenha uma alta performance no reconhecimento de imagens, no caso. Tá certo? O aprendizado de máquina é usado para muitas outras coisas, não só para reconhecimento de imagem, mas esse é o caso mais simples, tá certo? As pessoas têm um grande entusiasmo hoje em dia ao redor da ideia de que aprendizado de máquina funciona muito bem. E, de fato, você tem muitos casos de sucesso. Mas é sempre interessante lembrar que existem pegadinhas maravilhosas com o aprendizado de máquina. Porque todo aprendizado não se dá dentro do mundo real, não é certo? No caso desses. Vamos pensar como é que você faz com a máquina, com o aprendizado, com a banana, tá certo? Você tem lá, e a gente não vai entrar, um monte de estatística por trás, que faz com que você põe a banana, o bicho fala banana. Você põe um gato, não é banana. Você põe não sei o quê, não é banana. Aí você me pega uma banana, e foi feito, certo? Ano passado. Uma banana, e você põe um adesivo, um sticker, sei lá, Batman, sei lá, qualquer coisa assim, pequenininho embaixo, você põe, não é banana. Por quê? Aquele padrão nunca, nada nem próximo foi visto no treino dele, certo? Então, o bicho errou. É claro que, quando você tem isso, claramente, você tem um incentivo a achar melhores algoritmos que resolvam, que não caiam nessa armadilha. Mas essa é uma armadilha que caiu. Um dos programas de inteligência artificial que estava por aí, de aprendizado de máquina, caiu porque o mundo é muito mais complexo que a banana tinha um sticker, certo? Então, também, né? Isso faz com que, por exemplo, hoje, uma aplicação disso é a seguinte: onde tem se usado muito o reconhecimento de imagens? Tem um grande investimento disso em reconhecimento de imagens de pessoas na China. Certo? Então, você tem salas de aula que a pessoa basta entrar, não pode andar muito rápido, etc. e tal, que já marca a presença ou não, porque a máquina, a câmera está ligada a um computador que é treinado e que consegue reconhecer que aquela pessoa é aquela pessoa. Certo? Isso é uma
coisa muito louca, né? Mas, bom, isso pode facilitar a vida, de você não ter que fazer a chamada e não ter que controlar as pessoas, etc. e tal, mas também possibilita o controle das pessoas. Então, está se fazendo isso em aeroportos na China, certo? Você põe no aeroporto máquinas e você vai vendo e tentando reconhecer as pessoas, eventualmente chegar à conclusão, não, esse é um fugitivo, ou esse cara não sei o quê. E aí, as pessoas, sobretudo jovens na China, gostam de zoar essas máquinas, certo? Aí a pessoa vai e põe, tipo, um cartaz pendurado, sabe? Uma melancia pendurada, assim, qualquer coisa assim. E isso engana as máquinas, certo? Então, você introduz um padrão completamente fora, que nunca apareceu na forma de treino, você faz um bicho se enganar. Muito bem, tudo bem. Então, isso é um processo estatístico representado de máquina. Muito bem. Bom, esses caras afirmam que tem um programa desses que reconhece a pessoa criminosa apenas a partir dessa foto da pessoa, e aí tem algumas fotos lá em cima de criminosos e lá embaixo de não criminosos. Cadê o problema? Qual é o problema com isso? Oi? Eles dizem que só olhando assim, olhando para os traços da pessoa, é possível descobrir. Essa é a afirmação deles. Espera aí, aqui, aqui e aqui. Não. Existe a questão, obviamente, ética envolvida, tá certo? Quer dizer, existe o problema ético, mas eu estou querendo saber se esse estudo foi bem feito, se é possível usar essa máquina. Aqui, espera aí. Você? Seria muita coincidência as 3 amostras que não são criminosas no programa estão usando o TER, por exemplo? Seria uma coincidência? Poderia ser uma coincidência. Poderia ser. Você... Não, estava por aqui? Então você. Depois você. Diga. Tinha alguém aqui? Não. Eu acho que o problema é justamente a semelhança. Fala mais alto, por favor. Eu acho que o problema é justamente a semelhança entre os chineses, porque como a máquina não viu nenhum outro padrão, ela pode acabar confundindo e achar que uma pessoa que não é criminosa acaba... Não, mas a semelhança dos chineses não é... Isso é só porque a maioria de nós não é chinês, porque não é isso, não. Não, isso são... Eles fizeram com milhares de amostras. Isso é só um... A pesquisa foi feita com essas 6 pessoas, não foi? Oi? A pesquisa foi feita com essas 6 pessoas. Não, isso é só um exemplo. Então, mas se a máquina detecta X expressões faciais, existem milhares de tipos de expressões. Então, e eles estão dizendo que eles conseguem, de alguma forma, pegar e descobrir, a partir dessas expressões, responder se a pessoa é criminosa ou não. É só trocar as pessoas. Se você fingir as expressões, qualquer Oi? Porque se uma pessoa tem uns traços que parecem criminosos, seria acusada de criminoso mesmo não sendo. Exato, não, esse entra no problema ético da coisa. E isso é muito importante, porque está se propondo usar esse tipo de reconhecimento para entrevista de emprego nos Estados Unidos. Você está partindo do pressuposto que todo criminoso tem alguma coisa facial que identifica ele como criminoso, que não criminosos não tem. Isso, não é que você está participando, não é verdade. Você está dizendo assim, eu vou tentar fazer. E aí eu faço e eu tenho 85% de acerto. Mas... Não é pressuposto, esse é o resultado, não é certo? Quer dizer, eu vou lá, eu sei se a pessoa é criminosa ou não, e usa um algoritmo estatístico e esse algoritmo responde 85% das vezes acerta. Lá. Isso deve ser feito por análise comportamental. Então eles pegam a média dos preços ou dos criminosos, fazem uma análise comportamental, por exemplo, do medo deles diante de uma câmera, e eles usam a base disso. Mas, por exemplo, um criminoso também pode não ter esses sentimentos ou exercer essa análise no rosto dele, ou uma pessoa que não tem nada com isso, ela pode sentir isso e acaba exercendo essa análise. Poderia, mas assim, eles pegaram milhares de pessoas que não estavam sabendo que isso aí não estava sabendo que tinha essa pesquisa nem nada, certo? Por exemplo, uma pergunta. Se a pessoa tiver metade do rosto com características
características de preso, de presidiário e pessoa e a metade. Isso deve cair naqueles 15% que o bicho erra, né? Aí, sei lá, trava a máquina? Não, ele responde sim ou não, mas ele responde aleatoriamente. Tem como simular feições? Tem como burlar a máquina? Não, aí a gente entra numa outra coisa muito legal, assim, se é possível, por exemplo, criar artificialmente rostos humanos, tá certo? Que são não dá para diferenciar de um rosto real, tá certo? Isso é coisa, por exemplo, hoje em dia, pesquisa atual. Bom, então vamos dar mais um passo sobre isso aí. Vamos nos perguntar como é que eles obtiveram essas fotos. Certo? Então, eles foram e obtiveram as fotos dos criminosos, das fichas de criminosos, lá, sei lá, do órgão policial. Mas aí você precisa dos não criminosos, e eles foram lá e pegaram isso em rede social, mas não é Facebook e tal, tem que ter essa cara, tem que ter esse jeito, né, certo? Porque senão cai na piscina e tal, não é criminoso, certo? Não, ou não, talvez sim, mas enfim, mas é rede social de coisas do tipo LinkedIn, mas é chinês, certo? Em que a pessoa meio que põe uma foto séria, né, assim e tal, não sei o quê, né? Muito bem, então eles fizeram isso, certo? Isso está correto? Oi? Como eles sabem que esse outro grupo não é criminoso? Eles não estão fichados. Já tem uma outra questão que já vai tocar nisso também. Mas você pode ter Photoshop nessas fotos. Pode. Eles pegaram. Não sei se eles analisaram para serem... Exato. As fotos não são tiradas do mesmo grupo amostral. Exato, exatamente. Você já viu um cara sendo fichado, indo para a prisão fazer... Certo? Não, claro. Eles fazem cara de que está sendo fichado, certo? Isso não quer dizer que aquilo lá é a cara dele no dia a dia, normal, certo? Pode ser que ele nem seja criminoso, certo? E esses, claro, você não pode tomar foto para o emprego, você vai para fazer uma cara assim... você tenta ser neutro, não sei o que, etc e tal. Ou seja, é uma baboseira sem tamanho. Não tem nada a ver, porque a forma de fazer a coleta de informações está errada, certo? Você não usou o mesmo espaço amostral, você não usa a mesma população que você amostra, você tem uma população e outra, e está tentando comparar. E o que você está descobrindo, nesse caso, é simplesmente que pessoas que vão ser presas são infelizes e têm a boca mais assim do que pessoas, porque o negócio vai para a boca, né? A boca dos caras de cima é toda meio arqueada assim, e essas bocas aqui são mais retas, né? Mas é claro, essas são fotos neutras para emprego e aqui são fotos de gente sendo presa. Mas mesmo assim eles conseguem 85% de acerto? Então, você vai acertar um monte desse jeito, tá certo? Porque você forçou isso. Isso não quer dizer que se você pegar esse resultado, ele acerta porque ele é feito para acertar assim, tá certo? Porque você já está usando duas populações que são completamente separadas. Você poderia querer dizer, não, mas agora eu vou usar. Por que eu fiz essa pesquisa? Porque eu vou sair pela população tirando foto assim, criminoso, não criminoso, criminoso, criminoso. Isso não pode se fazer, certo? Não pode, porque essa pesquisa, ao menos, mostra que isso está errado. Porque o espaço amostral, a população que você quer estudar, sei lá, a população total de uma região, um país, certo? Né? Não foi amostrada corretamente. Você simplesmente pegou gente que está sendo fichada e gente que está procurando emprego. É claro que as fotos típicas de pessoas que estão procurando emprego e pessoas típicas que estão sendo fichadas, a possibilidade disso ser usado como preditor de alguma coisa é zero. Sabe? Não pode prever nada desse jeito. Certo? Ele só vai acertar os criminosos quando o cara já está sendo fichado. Certo? Mas tem mais um erro. Esse é um erro básico, e tanto esse artigo
não foi aceito em revista nenhuma, no fim. Ele foi publicado primeiro em formato aberto, que os cientistas têm, e, claro, criou um certo furor. Né? E, diga. Pode. E o contrário, exatamente. As pessoas de cima, como você sabe se elas são criminosas? Porque elas foram condenadas, certo? Isso não quer dizer que sejam, certo? Mas pode ser que os juízes ou os júris tenham um viés de condenar pessoas que têm uma cara que eles acham feia. Então, lindo, isso acontece no Brasil direto, sabe? Direto. Eu sei de casos. O cara tem cara de bandido, não tem nenhuma evidência contra ele, etc e tal, não, condena igual, porque deve ser. Isso acontece direto no Brasil, direto. Né? Ser condenado e ir para a cadeia não quer dizer que você cometeu o crime. Existe uma porcentagem que pode ser maior ou menor de erro de juízes, certo? Então, esses caras podem estar lá porque talvez, você poderia dizer, a cara deles fez com que eles fossem condenados, certo? Porque você não tem informação sobre se é ou não criminoso. Você não tem essa informação. Você tem a informação de que ele foi condenado pela polícia, pela justiça. Não tem a informação complementar, sabe? E isso são coisas de certa importância. Né? Existe um furor a respeito do uso de aprendizado de máquina e outras técnicas de inteligência artificial para muitas coisas, tá certo? Então, em particular, né, recrutamento de pessoas, né, para empresas, e isso está acontecendo, eu não sei se na China, porque eu não tenho informações, mas nos Estados Unidos a gente vê notícias sobre isso, tá certo? Você tentar inferir a partir, seja de fotos, ou seja de elementos de linguagem que você coloca no seu currículo, inferir coisas a respeito das habilidades, sei lá, o que você achar importante para contratar uma pessoa, certo? E isso é feito, e em boa parte essas coisas usam de técnicas que muitas vezes têm um problema de amostragem estatística fundamental e importante atrás. Muito bem. Então, hoje é isso. Só um pequeno trailer de sábado que vem. No sábado que vem nós não vamos mais estar lutando contra não sermos enganados aqui por questões estatísticas ou falácias de eixos e desenhos ou tudo mais. Mas nós vamos começar a conversar um pouco sobre o uso da matemática, uma matemática razoavelmente simples, como séries geométricas, essas coisas, para entendermos alguns conceitos importantes em ecologia, né, e em aquecimento global também, certo? Aí vai entrar um pouco mais de física mesmo, física, não matemática, tá bom? Então, muito bem. Obrigado. Bom, se alguém quiser fazer alguma mais pergunta, assim, pode fazer, mas está todo mundo indo, né? Tá.